Então vamos lá, vamos prosseguir. Agora vai falar acerca do Yovel, do jubileu, tá? O que acontece? A maioria, deixa eu ver como é que eu vou falar aqui de uma maneira bem resumida, tá? Quando o Mashiach retornar, será um ano de jubileu, tá? Será um ano de Yovel, jubileu, porque vai fechar 6.000 anos, tá? Não é à toa que lá em Gênesis, em Bereshit, o Criador zangado com a maldade, a imaginação do ser humano, desde a sua meninice, o Criador fala que os dias do homem seriam o quê? 120 anos, tá? Aí a pessoa lê aquilo e não entende nada. Poxa, 120 anos? Como é que pode isso, né? 120 anos, os dias do homem. Aí vai ler, o Noé viveu 950 anos, né? E um monte de gente vive vários séculos ali e tal. O Noah vive 950. Então a pessoa fica assim, como é que baixou para 120 anos? O próprio Avraham vive 175 anos, Yitzhak vive 180, Yaakov vive 147, né? Só de curiosidade, os 3 que viveram mais na Bíblia, tá? Matusalém, viveu 969, medalha de ouro. Em segundo lugar, Yared, tá? Jared viveu 962, tá? Em terceiro lugar, Noé viveu 950 anos, tá? Então, mesmo depois de Noah, as pessoas ainda continuam vivendo muito mais do que 120 anos, tá? E qual a explicação? Por que o Criador disse que os dias do homem seriam 120 anos? Seriam 120 Yovelim, 120 jubileus. 120 vezes 50, tá? Vai dar exatamente quantos anos? 6.000 anos. Uau! Exatamente apontando para o retorno do Mashiach, tá? Então, quando é dito lá em Gênesis, tá? Para Noé, que os dias do homem seriam 120 anos, seriam 120 jubileus. Cada jubileu é de 50 em 50 anos, ou seja, o tempo que a humanidade teria seria de 6.000 anos, tá? Então sabemos que estamos na reta final, já devemos estar em 5.900 e muitos, tá? Não é nem 5.900 e poucos, tá? 5.900 e muitos. Oficialmente é 5.781, mas tem a falha de no mínimo 200 anos, então, no mínimo está em 5.981 na contagem do Criador, tá? Pode ser até mais. Por isso que ninguém sabe o dia nem a hora, tá? Vamos dizer assim, o tudo coopera nessa questão toda de calendário, é que ninguém pode saber com precisão o dia e a hora, mas a gente sabe que está muito próximo. Então vamos lá. Agora vai estar falando do versículo 8 em diante, do capítulo 25 de Vaikra, Levítico, vai falar acerca do Yovel, do jubileu, tá? Então vamos ler aqui um pedaço. Diz assim, versículo 8. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, que é o dia do Yom Kippur, tá? Yom HaKippurim, farás passar o shofar do jubileu. No dia das expiações, Yom HaKippurim, fareis passar o shofar por toda a vossa terra. Então, quando chegava o 50º ano, no dia 10 do 7º mês, tá? 10 de Tishrei, nessa festa do Yom Kippur, passava o shofar por toda a terra. Aí diz assim, e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra, a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. Só um detalhe, que no ano do jubileu, o alimento teria que durar 1 ano a mais, tá? Só esse detalhe, que quando fechava esse período de 7 grupos de 7 anos, tá? Então, por exemplo, chegou no ano 49, era o Shemitah, aí o cara pensava assim, no outro ano eu já posso plantar. Não, o outro ano era o jubileu, o ano 50. Então, quando chegava essa época aí, a alimentação ainda durava 1 ano a mais, tá? Então o milagre ainda era maior, tá? Então, relacionado ao jubileu que Mashiach lê na sinagoga, que fazia parte da Haftará do nosso povo, tá? Dessa Parashá Behar, Isaías 61. Lá em Lucas 4, Mashiach lê Isaías 61. Vamos prosseguir. Então, no versículo 10 diz, e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Quando Mashiach voltar, poxa, vai ser
algo assim extraordinário, né? Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. Então, cada um vai voltar à sua possessão, tá? Então, o que vai acontecer? As tribos de Israel, tá? Conforme nós vemos lá em Yehezkel, no finalzinho de Ezequiel, vem falando a porção de cada tribo, tá? Inclusive até a tribo de Dan, que a gente estava falando na semana passada, né? Como a tribo de Dan vai aprontar, né? Sempre aprontou, e há fortes indícios de que o anti-Messias vai ter em seu DNA algo da tribo de Dan, que a gente viu na semana passada. O Criador, para não deixar a tribo de Dan muito lá embaixo, o que ele faz? Lá em Ezequiel, no finalzinho de Ezequiel, quando vai repartir a terra para as tribos de Israel, ele dá a parte da tribo de Dan primeiro, antes de todas as outras, para que a autoestima da tribo de Dan não ficasse muito baixa, tá? Visto que nas escrituras sempre Dan está associado a alguma coisa negativa, quase sempre. Então lá em Ezequiel, a primeira tribo que vai receber a sua parte na herança é a tribo de Dan. Tipo assim, para que ninguém venha discriminar a tribo de Dan, tá bom? Então, esse ano vai ser extraordinário, tá? Vai ser o ano do jubileu, ou seja, cada um, né? Quem já sabe a sua tribo, já sabe mais ou menos aonde vai ficar. Quem não sabe, quem não descobrir, né? Nesse período aí, no milênio, vai estar junto de sua tribo, tá? Então, vai ter toda essa logística. Cada um diz assim, ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família, tá? Então as coisas vão voltar ao normal. Lembrar que Mashiach vai ter que reger as nações com vara de ferro. Por quê que vai ter que reger as nações com vara de ferro? Porque a Torá vai ter que ser cumprida. Imagina um sujeito que é ganancioso, né? Ele não querer dar o descanso para a terra no ano de Shemitah, tá? Então a tolerância vai ser zero com a violação da Torá. Ele vai reger as nações com vara de ferro. Então a nação que não subir até Jerusalém para adorar em tabernáculos, Sukkot, não virá chuva sobre aquela nação, conforme diz em Zerariá, em Zacarias, tá? Então Mashiach vai reger as nações com vara de ferro, ele vai governar a terra, estabelecendo o seu trono em Jerusalém, tá? Então vamos prosseguir. Versículo 11. O ano 50º vos será Yovel, jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas. Porque jubileu Kadosh será para vós, a novidade do campo comereis. Então o jubileu também é um ano em que não poderia ter essa atividade agrícola, tá? Assim como o Shemitah, tá bom? Neste ano de Yovel, de jubileu, tornareis cada um a sua possessão. E quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou a comprardes da mão do vosso próximo, ninguém oprima seu irmão. Conforme o número dos anos desde o jubileu, comprarás ao teu próximo. E conforme o número dos anos das novidades, ele venderá a ti. Conforme a multidão dos anos, aumentarás o seu preço. E conforme a diminuição dos anos, abaixarás o seu preço. Porque conforme o número das novidades é que ele te vende. Ninguém, pois, oprima ao seu próximo, mas terás temor do teu Elohim, porque eu sou Yahuwá, vosso Elohim. Então o Criador estabeleceu na Torá que o preço de uma terra deveria ser estabelecido não pelo seu tamanho. Olha que coisa interessante, hoje em dia se vende por metro quadrado, tá? O padrão da Torá era de acordo com o que a terra poderia produzir e em quantos anos faltava para chegar ao próximo jubileu, tá? Então, por exemplo, já aconteceu um jubileu há 25 anos, então eu sei que eu tenho, tipo assim, metade do tempo para... Se eu comprar uma terra de uma pessoa, vamos voltar aos tempos bíblicos, tá? Eu comprei a terra de alguém da tribo de Issacar, tá? Comprei a terra. Então já se passaram 25 anos do jubileu, tá faltando mais 25 anos para chegar ao próximo jubileu. Eu teria que pagar baseado em 25 safras que a terra poderia produzir. E quando se passassem esses 25 anos que eu tivesse usado essa terra, ela deveria voltar ao seu dono original. Olha que coisa maravilhosa. Era uma maneira do Criador de impedir que pessoas ficassem paupérrimas, extremamente pobres, tá? E, ao mesmo tempo, era uma maneira de impedir que pessoas ficassem extremamente milionárias, tá? Como hoje nós vemos pessoas muito, muito, muito pobres e pessoas muito, muito, muito ricas. Eu não sei exatamente o número, tá? Se alguém souber esse número, é uma porcentagem
baixíssima da humanidade controla 90 e tanto por cento da economia da humanidade, tá? Então, tipo assim, uma quantidade contada a dedo de pessoas hoje em dia controla 90 e tanto por cento da economia mundial, né? Então, com certeza, no milênio isso não vai acontecer, tá? Porque as coisas vão ser bem distribuídas, tá? Então, vamos lá. É bem interessante, tá? Era de acordo com a safra que ela poderia produzir e por quantos anos ela poderia produzir até chegar ao jubileu, tá? Então, no jubileu, era um ano de liberdade, as pessoas eram livres, tá? Da escravidão. As pessoas que foram mal sucedidas, fez besteira, vamos supor, o sujeito aprontou, gastou o dinheiro todo e tudo e vendeu a propriedade dele. Ia chegar no ano do jubileu, ele poderia estar, de repente, bem mais velho, mas a propriedade voltava para ele. E se não voltasse para ele, voltava para o filho dele, algum descendente dele, tá? Então, uma coisa interessante. Agora, nesse capítulo 25, isso com relação, nós estamos falando a uma propriedade vendida no campo. A Torá também prescreve mandamentos relacionados a casas em cidades, tá? Então, em cidades já modificava um pouco a logística. Vamos ler o capítulo 25, versículo 29 em diante, diz assim: e quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, então a pode resgatar até que se cumpra o ano da sua venda. Durante um ano inteiro será lícito o seu resgate. Olha que coisa engraçada, vocês estão entendendo? Então, no campo, né, você teria todo o tempo para resgatar. Eu vendi uma propriedade, tá? Aí o sujeito comprou de mim. Aí amanhã ou depois eu consegui um dinheiro, tá? Alguém me deu um dinheiro, eu trabalhei, eu produzi aquele dinheiro. Eu chegava para o sujeito e falava assim: eu quero comprar de volta a minha terra. Aí calculava pelo número de safras que ainda tinha, tá? Até o jubileu, e ele era obrigado a me vender. Mas na cidade era diferente, a gente vai ver aqui. Pode falar, Daniel. Ele está perguntando, esse valor era para quem comprou ou para quem vendeu? Por exemplo, é assim, ó. Deixa eu ver se eu entendi. Vamos supor que uma propriedade fosse produzir durante 25 anos, tá? Estava na metade, faltava 25 anos para chegar ao próximo jubileu. Então, eu ia lá, calculava o valor que ela poderia produzir o equivalente a R$1 milhão, a safra dela, vamos supor. Então, eu ia lá, comprava, pagava para o dono daquela propriedade. Então, era calculado isso. Então, eu vendia, eu recebia esse valor. Aí, daqui a 1 ano, 2, eu quisesse comprar, ia se calcular quantos anos faltava para chegar ao jubileu, eu poderia comprar esse campo de volta, tá? Então, não sei se é essa a pergunta, tá? Vê se foi essa mesma pergunta da irmã Eli, tá? E agora, na cidade já modificava completamente a situação, tá? Na cidade, a pessoa vendeu... É isso mesmo, né? Então tá, então vamos supor, tinha 25 anos para produzir, tá? Quem é bom em matemática, então é como se cada ano equivalesse a R$40 mil, tá? De safra, como se ela produzisse 40 mil por ano, faltava 25 anos, 1 milhão. Aí eu quero comprar tantos anos depois e abater, tá? Que eu já pagaria menos pela minha própria propriedade, porque ela já não produziria tanto, tá? Então vamos lá. Agora, na cidade, versículo 29, quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, então ela pode resgatar até que se cumpra o ano da sua venda. Durante um ano inteiro será lícito o seu resgate. Porém, se passando-se-lhe um ano inteiro ainda não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muro, em perpetuidade ficará ao que a comprou, pelas suas gerações, e não sairá no jubileu. Então, olha só, hoje em dia, vender uma casa no campo ou na cidade já era, meu amigo. Se você, mês que vem, você tem o dinheiro, se quer comprar de novo e tudo, você não pode, já era, é irrevogável. Na Torá, sendo no campo, tá? Você poderia comprar em qualquer tempo, tá? E na cidade você ainda tinha 1 ano para resgatar a sua propriedade. E no campo, essa propriedade ela voltava para você, mesmo se você não comprasse ela de volta, no jubileu ela voltava para você. Pode falar, Daniel. O Erich está perguntando, os jubileus eram contados de 7 em 7 anos? Então, o que era contado de 7 em 7 anos era o Shemitah, tá bom, Ari? Então, em cada 7 anos, quem quiser anotar, era o período, esse ano sabático era chamado Shemitah, tá? Em cada 7 anos.
Aí quando juntavam sete períodos de 7 Shemitot, tá? Que é o plural de Shemitah, acontecia o quê? O Yovel, o jubileu, tá? Então o Shemitah era de 7 em 7 anos e o jubileu de 50 em 50 anos, tá bom? Então vamos lá. A casa na cidade. Por exemplo, hoje em dia a pessoa vende uma casa na cidade ou no campo, já era. Nunca mais, se a pessoa que comprou não quiser vender de volta, não vende. Mas pela Torá, isso no milênio vai voltar, porque o Mashiach é a Torá viva. Então comprou uma casa na cidade, o dono tinha até 1 ano para resgatar ela, tá? Tinha até 1 ano. Então, na cidade tinha 1 ano para resgatar a casa, tá? Aí vamos prosseguir, tá? Aí vai ter uma outra coisa diferente aqui. Mas as casas das aldeias que não têm muro em rodas serão estimadas como o campo da terra. Para elas haverá resgate e sairão no jubileu. Ou seja, aldeias que não têm muro, ou seja, tipo interior, era considerado como campo, tá? Para elas haverá resgate e sairão no jubileu. Porém, no tocante às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua possessão, direito perpétuo de resgate terão os levitas. Olha que coisa interessante. Como os levitas tinham que ficar espalhados, eles tinham 48 cidades, tá? Os levitas, espalhadas pelas 12 tribos de Israel. Inclusive, a Mary falou isso, cidade de refúgio. O camarada que matou alguém acidentalmente, ele ia para uma dessas cidades de refúgio, tá? Para que o vingador do sangue não viesse atrás dele. Então, o levita, o que acontecia? Como muitas vezes ele tinha que ficar espalhado, olha que coisa interessante, mas no tocante às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua possessão, direito perpétuo de resgate terão os levitas. E havendo feito o resgate um dos levitas, então a casa comprada e a cidade da sua possessão sairão no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Ou seja, o levita, mesmo na cidade, tá? A casa dele, no jubileu, voltava para ele. Entendeu que interessante? Então, vamos dar uma acelerada. Então, casa no campo, tá? Poderia, no jubileu saía, voltava para o dono antigo. Em qualquer momento, o dono antigo podia comprar de novo, até antes do jubileu. Casa na cidade. Tinha 1 ano para a pessoa resgatar a casa, caso contrário, ficava para o dono, tá? Exceto os levitas, tá bom? Então, com os levitas eram diferentes, tá bom? Então, elas voltavam para eles no ano do jubileu, eles poderiam resgatar a casa. Então, não era lucro comprar uma casa de um levita, porque eles eram uma exceção à regra, tá? Então, vamos prosseguir. Então, aqui nós estamos vendo mandamentos relacionados ao Shemitah e ao jubileu. Tudo isso aponta para esse 7º milênio, tá? Lembrar mais uma vez, o 7 é um número especialmente sagrado. O 7º dia da semana é o Shabat, tá? Que nós celebramos. O 7º mês tem as festas, tá? De outono em Israel, que no Brasil cai na primavera, que apontam para a segunda vinda do Mashiach, tá? Para o retorno do Mashiach. O 7º ano é o ano de Shemitah. 7 vezes 7, 49. No 50º é o jubileu, tá? Então, tudo isso tem Shavuot, né? Que é 7 vezes 7, né? 7 semanas. No 50º é Shavuot, é Pentecostes, tá? Então, o 7 é muito planificado aqui no livro de Vaikra, Levítico, especialmente nessa paraxá. Shavuot seria um mini jubileu? O Shavuot, foi legal o que o Daniel falou, poderia ser considerado um mini jubileu, né? Um mini Yovel, né? Pentecostes é um mini jubileu, tá? Então são números que o Criador usa com frequência, tá? Esses números aí, o 7, tá? E seus múltiplos, e o 49 mais 1, 50, tá? 49 é múltiplo de 7. Então vamos lá. Versículo 35. A gente vai ter que dar uma acelerada.